A artista plástica Isa do Amparo nasceu em 6 de setembro de 1946, na Fazenda São Bento, em Conde, na Bahia. Depois de alguns anos morando em sua cidade de origem, Isa saiu do interior para estudar na capital. Depois eu fui para Salvador estudar, passei no vestibular de Física e de Arquitetura. Como era a época de Chico Buarque de Holanda, que estudou arquitetura, todo mundo queria. Era uma escola realmente, na Bahia, muito avançada. Em 66, 67, eu entrei na Escola de Arquitetura, ocupando a escola. Porque eu tinha ficado com um excedente, eu e mais 30 amigos. E nós primeiro fizemos uma ocupação na leitoria, e depois, com um momento, né, de muita rebeldia estudantil, nós ocupamos a Escola de Arquitetura. Participei de uma geração que era muito politizada e muito rebelde, né? Os tempos que eu passei em arquitetura foi fazendo movimentos com a universidade toda e aprendi através, né, do conhecimento com outras pessoas, através do conhecimento que eu já trazia da minha mãe, que era pintora. Eu descobri que eu era artista. Na Escola de Arquitetura, eu encontrei as minhas grandes referências para a arte e a vida de artista, e foram os pernambucanos. Na Bahia, através dessa leitura que os pernambucanos me deram, eu já comecei a olhar a arte de lá, né, com outro olhar. Realmente foi muito bom essa velocidade do moderno, do novo, da novidade na Bahia. Aquela época foi uma época paranoica, esquizofrênica, se buscava os subversivos. O caráter que dominou essa obscuridade, o sentimento brasileiro, em busca dos autores, dos culpados, das bruxas, de qualquer coisa, foi terrível. Eles proibiram besteiras, idiotices, entendeu? Com esse medo subversivo. Diziam que era subversivo, era comunista. Nem sempre, nem sempre. E os artistas, as pessoas, elas se agrupavam, porque ninguém sabia que todo mundo era suspeito. Isso agregou as pessoas com um motivo de se desculparem e de se misturarem no que podia se desculpar porque era ditadura e que estava faltando de oxigênio para as pessoas terem uma autocrítica melhor sobre elas. Nos faltou informações. Tudo ficou proibido. Ainda na época da ditadura militar, em um evento, Isa conheceu uma artista que abriu as portas para que ela conhecesse outros pernambucanos desse meio. E em 68, se eu não me engano, teve a segunda Bienal da Bahia, que tinha, ou pretendia ter tanta importância quanto a de São Paulo. E agregou, assim, pessoas do Brasil todas, artistas. Foi um grande encontro. E, por felicidade, eu hospedava, porque eu morava num casarão muito grande, antigo, uma pernambucana que estudava arquitetura, muito mais velha do que eu, e foi uma grande mestra para mim, que foi Isabel Uchoa. E ela estava na Bahia, meio refugiada, por conta dos eventos aqui de perseguição a estudantes, de uns eventos ligados ao aeroporto, que teve um ato de terrorismo ou qualquer coisa. E, através dela, na Bienal da Bahia, eu recebi a comitiva pernambucana. Minha mãe, no caso, também, né? Guita, Xarife. Através delas, eu conheci Zé Cláudio, Montes Magno, Adão Pinheiro, a nata dos artistas daqui. A convite de seus novos amigos, Isa veio para Pernambuco. Naquele período, o Brasil ainda passava por tempos sombrios. Eu cheguei aqui em pleno AI-5 de 68, né? Eu aterrei nas terras pernambucanas. Fiquei hospedada na Rua Amélia. Recife era lindo.
uma cidade elegante, educada, sabe, refinada. Eu já estava encantada com os artistas, o conteúdo, sabe? A Bahia, ela é superficial, ela é bonita demais para fora, mas não agrega valor para o interior dela. É tudo... Pss, pss. E quando eu conheci os pernambucanos, eles me deram um fundamento, um conceito sobre arte, né? Não só sobre a arte, sobre a filosofia, sobre estética. Me deram um fundamento. Eu digo que a Bahia me deu uma regra e compasso, mas Pernambuco me deu conteúdo para medir e avaliar. Passado algum tempo, Isa volta para a Bahia em busca de seus sonhos como artista. Voltei maravilhada pela experiência de Pernambuco, pelas pessoas que eu tinha conhecido. E aí fiquei de olho em quem era de Pernambuco, lá na Bahia, né? Aí conheci Humberto Magno, que é um pintor, é um artista daqui, que estudava em Salvador. Foi uma paixão muito forte, né? Foi que eu vim ter mais conteúdo. Já conheci Olinda e passei a frequentar mais. Depois que conheci Humberto, que aí namorei com ele todo ano, todas as férias, para cá. Aí nos juntamos, estudantes de arquitetura, fomos morar dentro de um porão, fazendo arte. A partir de 68, eu praticamente fui uma visitante assídua de Pernambuco. Depois que eu comecei a me hospedar em Olinda, na casa de Montes Magno, que é um artista que morou muito tempo aqui na rua por hora, né? Eu disse, eu quero morar aqui. Antes de chegar aqui em Olinda, Isa morou no Parnamirim, em Recife. E foi nesta casa, aqui no sítio histórico, na Rua do Amparo, que Maria Luísa Mendes, ou melhor, Isa do Amparo, se instalou 3 anos depois de chegar em Pernambuco. No ano 1981, eu cheguei aqui nessa casa. Não tinha janela, não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. Em Salvador, as minhas experiências estavam sendo desastrosas. Eu morei em bairros muito bonitos, eu estudava arquitetura, conhecia a pé a cidade quase toda, os vales, sabe, os bolsões de natureza, e eu vi o desrespeito. De repente, vendi uma casa de junto de mim, um edifício. Ali, outro edifício. Em Olinda, estava garantido que não ia ter edifício perto de mim, nem viaduto. Foi a condição sine qua non, sabe? Eu ia morar num lugar que eu não ia ter o desprazer de ver sendo desmanchada a minha paisagem, de uma hora para outra. Esse foi o motivo mais sério de eu vir para aqui. Vou contar a história de Isa do Amparo. Quando eu cheguei aqui, né? Quando eu estudava arquitetura e conheci Humberto, tinha que ter um tal de nome assim, meio de guerra, de coisa. Então, foi isso. E meus colegas, né, o pessoal, meus companheiros de lutas e tudo, me chamavam de Isa. Inclusive, meu ex-companheiro. Quando eu cheguei aqui em Olinda, Isa, 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 Isa. Aí tinha Isa de Humberto, Isa de fulano. As mulheres, eu não era daqui, então a referência era Humberto. Quando eu me separei de Humberto, tinha outras Isas, Isa do Bonfim, Isa do não sei aonde. Aí a do Amparo, para tirar o Humberto, né? Virou Isa do Amparo. E ficou até hoje. Ela nasceu aqui, né, em Olinda, ela criou um próprio estilo, né, que se fundiu, primeiro ficou Maria Luísa Isa do Amparo, alguma coisa assim, mas ficou Isa do Amparo. As artes plásticas, assim como a dança, a música e a literatura, representam a relação da sociedade com a sua história e tradição. Isa afirma que fazer arte é como participar de um nascimento. A arte é uma matéria desconhecida, é quase uma antimatéria que quer tomar vida, quer nascer, quer se tornar ser humano, ou partilhar ou expressar algo do ser humano. Então você vê a diversidade que é a arte, né? As expressões que ela toma de várias formas, tentando registrar esse fenômeno, essa coisa que é
ser um ser humano. O que eu imaginava que era arte há 40 anos atrás, ela não significa mais a mesma coisa, né? Você vai depurando na sua própria experiência de vida. A minha inspiração, ela vem como algo que de repente sensibiliza, né? Alguma coisa dentro de mim, e ela começa a captar ou lançar impulsos, né, de imagens ou de ações que você tem que conectar e seguir. A minha mãe era de origem italiana e gostava muito de pintar. Meu pai era uma espécie de inventor. Então, eu já vivi num mundo muito diferente. Então, a minha vivência com a arte já vem desde a infância, através da minha mãe que praticava arte, né? Dentro dos limites, né? Da solidão que era, naquele tempo, morar no interior, numa fazenda. A minha arte sempre teve nesse limite, né? Dessa impressão, né? Dessa mudança, dessa desordem, ordem. Esses 2 quadros sobre mulheres, eles são trabalhos que eu estou fazendo já temos 10 anos, referente à mulher. Eu vou registrando minhas impressões, né? A primeira é chocante. É essa boneca saindo assim, parece que do inferno, não é? Berrando. Que certas horas o mundo dá para a gente imaginar uma coisa dessa, esse horror, não é? Esse horror de desrespeito, muitas vezes, de violência à própria mulher, a violência da mulher saber que ela é a matriz, ela é a multiplicadora, e multiplica o quê? Pessoas que vão assassinar outras, que vão massacrar outras, não é? Que vão fazer guerra, que vão criar instrumentos de maldade. Pense, né? Cada vez que a gente gera um filho, a gente está gerando um ser. Que nós não vamos ter o controle, nem botar nele tudo de bom que a gente quer. Vai criar monstros. Né? Que depois vai nos fazer sair assim, de algum lugar, rompendo esse horror. O outro é um trabalho meio estático, que me lembrou muito uma descrição de Clarice Lispector sobre aquele... É um livro chamado Cartas a GH, que ela fala de uma mulher que tinha medo de barata e que entra no quarto da empregada e tem um perfil assim, né? Bem vazio de uma pessoa. E olhando, não a barata, olhando uma rosa que ganhou. De encontro ao meu rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Nada, não era nada. Procurei imediatamente me apaziguar diante do meu susto. É que eu não esperava que, numa casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo por baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. Não era nada. Era uma barata que se movia lentamente em direção à fresta. Na contramão de grande parte dos artistas que optam por ter suas obras exibidas em imensas galerias, Isa prefere vender e expor suas artes aqui na sua casa. Se alguma galeria se interessar pelo meu trabalho, ela vem aqui, compra e revende. Em consignação, é um desrespeito com o artista. Eles não valorizam o trabalho, não cuidam do trabalho. Muitas vezes, quando a gente vai buscar, como meu filho agora recebeu um bocado de papel de uma galeria aí, tudo mofado, sabe? Molhado. Depois, aqui é meu espaço de não rigidez. As minhas telas, elas variam conforme a minha necessidade básica. Né? Elas têm um preço padrão. E Olinda é uma vitrine. Hoje, depois de tantos anos pintando, né, eu vendo por internet, eu vendo por telefone, eu vendo através das referências que eu já tenho. Ninguém compra meu trabalho como se estivesse comprando um papel moeda.
Eu não faço quadro para um dia valer um papel moeda, para ser enterrado dentro de uma coisa cheia de ar-condicionado, sei o quê, para não se acabar nada. O meu quadro é um diário, é uma crônica, né? E muito mais que eu tenho que respeitar quando eu faço ele. Vai pertencer a alguém que vai ter um significado que eu não sei qual é para aquela pessoa. Sei que não é de papel moeda. Então, aqui minha casa é um centro espontâneo de cultura. Isa serve de inspiração para os seus 2 filhos, Catarina e Paulo. O seu amor pela arte é transmitido a eles. Como artista, eu acho minha mãe fantástica, isso não tenha dúvida. Cada coisa que ela faz eu aprendo, algo de cor que eu ainda aprendo com ela até hoje. Algo também de pesquisar mesmo, de se aprofundar nas técnicas, nos materiais que ela gosta também, mesmo tendo simplificado tanto. Bom, a matriarca aqui da casa, né? Ela vai ficar aqui no poder enquanto tiver com essa lucidez muito bacana. E eu acho que é um ponto de referência. A família é pequena no final das contas. Hoje, eu acho que o patrimônio maior que eu consegui nesses 36 anos de Olinda foi me tornar daqui. Não profundamente, porque não é só meus 36 anos, são os anos do meu filho, os anos da minha filha e das minhas netas. Mulher, saudade de tudo tens, idade não apagou. O tempo diz o que houve, vento traz o que levou. Mulher, saudade de tudo